O silêncio em Santo Azul era espesso, denso como a neblina que envolvia a cidade. Para um forasteiro podia ser o descanso tranquilo de uma vila pacata, onde nada nunca acontecia. Mas Lucas sabia, desde o momento em que atravessou a estrada de terra batida, que havia algo errado ali. O tipo de silêncio que esconde segredos. E no caso de Santo Azul, esses segredos eram mortais. O carro de Lucas avançava lentamente pela estrada de terra que levava até Santo Azul, uma cidade encravada entre as montanhas do interior. As colinas eram imensas, imponentes, e o céu já começava a assumir uma coloração alaranjada de fim de tarde. Ele olhou para o relógio. 18h45. A noite estava próxima, e com ela, a lua cheia. Ele ajeitou-se no assento, os dedos tamborilando o volante em um ritmo nervoso. Recebera o chamado da polícia local há 3 dias. O tipo de chamada que era normalmente ignorado ou tratado como histeria coletiva, especialmente quando se tratava de cidades afastadas como Santo Azul. Desaparecimentos misteriosos. Testemunhas que não sabiam dizer ao certo o que viram, apenas que algo estava levando os moradores. Sempre à noite. Sempre na lua cheia. Lucas era um cético, investigador particular, ex-policial com anos de experiência em fraudes e crimes violentos. Ele havia visto de tudo. Descartava histórias sobrenaturais com a mesma rapidez com que desvendava um caso complicado. Mas algo no tom da ligação o incomodou. Não foi o oficial de polícia que ligou. Foi a prefeita da cidade. E havia uma urgência no pedido dela que ele não podia ignorar. À medida que o carro avançava pela estrada poeirenta, Lucas começou a notar algo estranho. As árvores. Elas pareciam se fechar ao redor da estrada, como se a cidade estivesse se escondendo do resto do mundo, envolta em seu próprio manto de escuridão. Santo Azul não queria ser encontrada, pensou. E essa era a primeira coisa que o fazia se questionar. Quando ele finalmente chegou à entrada da cidade, já era noite. A lua cheia brilhava no alto, banhando a cidade com um brilho prateado, quase frio. As casas, velhas e de madeira, estavam espalhadas de forma irregular ao redor de uma praça central. A igreja, o único edifício que parecia ter sido pintado recentemente, era o ponto focal. Nada de estranhas figuras nas ruas. Na verdade, nada de figuras nas ruas. Estava deserta. Lucas estacionou o carro em frente à prefeitura, um prédio pequeno e modesto. Saiu do carro e respirou fundo. O ar estava parado, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. Ele olhou para as janelas das casas, fechadas e escuras. Ninguém ali parecia querer saber quem era o forasteiro que chegava. "Bem-vindo a Santo Azul", disse uma voz grave atrás dele. Lucas se virou. Um homem alto, de ombros largos e cabelos grisalhos, estava parado nos degraus da prefeitura. Seu rosto estava coberto de sombras, mas os olhos de alguém que viu coisas demais, brilhavam sob a luz da lua. "Você deve ser o investigador", continuou o homem, sem se mexer. "Prefeita Júlia está esperando por você lá dentro. Eu sou o xerife Bento." Lucas assentiu, guardando as malas no porta-malas antes de seguir o homem. O interior da prefeitura era abafado, as luzes fracas projetando sombras longas nas paredes de madeira escura. O lugar tinha um cheiro estranho, uma mistura de poeira, umidade e algo mais, algo metálico. A prefeita Júlia estava sentada à mesa, o rosto pálido e os olhos fundos, como se não tivesse dormido há dias. Ela se levantou rapidamente ao ver Lucas entrar. "Graças a Deus você veio", disse ela, a voz tremendo. A cidade não aguenta mais isso." Lucas estreitou os olhos. "Você precisa ser mais clara, prefeita. O que exatamente está acontecendo?" Ela trocou um olhar rápido com o xerife Bento, como se não soubesse como começar. "Desaparecimentos", disse ela finalmente. "Sempre durante a lua cheia. Sempre à noite, e ninguém fala sobre isso, mas todos sabem. Há algo errado nas colinas, algo nos observa." "Quem está desaparecendo?" perguntou Lucas. "Moradores", respondeu ela. "Gente que morou aqui a vida toda. Eles somem sem deixar vestígios, e quem volta não é mais o mesmo." Lucas franziu o senho. "O que quer dizer com não é mais o mesmo?" O xerife, que até então estava em silêncio, finalmente interveio. "Os poucos que voltaram estão diferentes. Como se estivessem vazios, perdidos, sem memória do que aconteceu." A prefeita continuou. "Nós tentamos pedir ajuda antes, mas ninguém nos levou a sério. E agora, a cidade está com medo. Há algo na floresta, algo que vem buscar pessoas." Lucas sentiu um frio subir por sua espinha. Ele não acreditava em sobrenatural, mas as palavras dela eram convincentes. Demais até. "Por que ninguém fala sobre isso?" ele perguntou. "Porque é inútil", respondeu o xerife.
Todos sabem o que está acontecendo. Ninguém quer admitir. A cidade inteira está com medo de que, se falarem, chamem a atenção de seja lá o que for isso. A tensão no ar era palpável. Lucas sentiu o desconforto aumentando dentro dele. Algo aqui estava errado. Muito errado. Eu preciso falar com as testemunhas, disse Lucas, virando-se para a prefeita. Preciso entender mais sobre o que está acontecendo. Ela balançou a cabeça. As testemunhas desapareceram, ou morreram. Quem sobrou? Apenas os mais antigos. Gente que prefere não falar, mas, se você pressioná-los, talvez tenha sorte. O investigador sabia que isso seria complicado. Era uma cidade pequena, e o medo estava profundamente enraizado nas pessoas. A noite estava escura lá fora, e o peso da lua cheia pressionava sua mente. Ele saiu da prefeitura, decidido a investigar por conta própria. Andou pelas ruas desertas, seus passos ecoando no silêncio opressor. As poucas luzes que iluminavam as janelas estavam apagadas. Não havia sinal de vida. Até que ele ouviu um ruído. Um uivo. Baixo, distante, mas inconfundível. O tipo de som que não se ouve em uma cidade de montanha. Lucas olhou para a floresta. As sombras se moviam. Não, ele pensou. Algo estava se movendo nas sombras. Sentiu o coração acelerar, enquanto seus instintos de sobrevivência gritavam para ele voltar para o carro. Mas ele não era o tipo de homem que fugia. Não sem respostas. Ele entrou em um beco, seguindo o som que agora parecia estar se aproximando. Passos pesados e rápidos ecoavam pelo chão de pedra. Ele se escondeu atrás de um muro, o corpo tenso. E então ele viu. Uma figura alta, disforme, passou correndo pela rua estreita. Não era humana, pelo menos não totalmente. Estava coberta de pelos grossos e escuros, e suas garras arranhavam o chão de pedra enquanto desaparecia na escuridão da floresta. Lucas sentiu o estômago revirar. Isso não era um animal comum, e pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou se havia subestimado o caso. Eu preciso saber o que essa cidade está escondendo. Lucas acordou com um som de batidas fortes na porta do seu quarto na pensão. Ainda era noite, e a lua cheia iluminava o quarto com uma luz fantasmagórica. Mas não era o brilho prateado que o incomodava. Era o medo que vinha das batidas desesperadas. Ele sentiu o gosto metálico da adrenalina na boca. Algo estava errado. Muito errado. O relógio na mesa de cabeceira marcava 2h45. As batidas continuavam, insistentes. Do outro lado da porta, uma voz sussurrava seu nome com urgência. Lucas saltou da cama, o coração acelerado. Vestiu rapidamente o jeans e a camiseta que deixara jogados no canto do quarto. Ao abrir a porta, encontrou uma mulher com o rosto pálido e olhos arregalados de puro terror. Era Júlia, a prefeita. Eles estão vindo, disse ela, a voz mal se contendo no desespero. Seus olhos se moviam rapidamente, como se esperasse que algo saltasse das sombras a qualquer momento. Lucas a puxou para dentro, fechando a porta atrás de si. O que você está fazendo aqui a essa hora? Perguntou, tentando manter a voz baixa, embora seu próprio nervosismo o traísse. Júlia respirou fundo, as mãos tremendo. Eu não deveria estar aqui, mas eu não consegui. Não podia deixar você sem saber. Ela parou, os olhos indo para a janela. Eles sabem que você está aqui. E você está em perigo. Quem sabe que eu estou aqui? Perguntou Lucas, o corpo tenso, cada palavra carregada de urgência. Os outros, sussurrou Júlia. Aqueles que se escondem à vista de todos. Santo Azul não é o que você pensa, não é o que você viu. Ela olhou pela janela novamente, e Lucas percebeu o brilho prateado da lua cheia batendo em seus olhos, iluminando-os com uma intensidade quase sobrenatural. Ele se aproximou dela, tentando compreender. Você precisa me dizer a verdade agora. O que está acontecendo aqui? Júlia balançou a cabeça, o medo crescendo em sua expressão. Não há só um lobisomem em Santo Azul, Lucas. É uma alcateia. Eles estão em todos os lugares, misturados entre nós. Os desaparecimentos, os ataques, tudo é parte de um ciclo, uma tradição antiga que eles seguem. Lucas congelou, o estômago revirando. Uma alcateia? Ele sempre havia sido cético em relação ao sobrenatural, mas tudo que ele tinha visto até aquele ponto, os uivos, as sombras que corriam pelas ruas, fazia sentido de um jeito horrível e terrível. Eles me disseram para não interferir, continuou ela, as palavras saindo em um jorro. Eu tentei impedir. Mas a cada lua cheia alguém é escolhido, alguém é sacrificado. E agora eles sabem que você está aqui. Eles sabem que você está tentando descobrir o que está acontecendo. Lucas olhou diretamente para Júlia, seu olhar fixo e cheio de determinação. Eu não vim até aqui para ser a próxima vítima. Você vai me contar tudo.
A prefeita assentiu, visivelmente abalada. Eu tentei deixar a cidade, há alguns anos. Tentei fugir, mas a cidade não permite isso. Os lobos sempre encontram você. Eles sempre trazem você de volta. E agora você também faz parte disso. O Pacto Sombrio de Santo Azul. Lucas ouvia a prefeita com uma mistura de descrença e pavor. Uma alcateia? Lobisomens escondidos entre os moradores? Ele já havia lidado com cultos e seitas antes, mas isso era algo que ele nunca imaginara enfrentar. Como isso começou? Ele perguntou, ainda processando o que acabara de ouvir. Júlia fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando coragem para falar. Há muito tempo, antes mesmo de a cidade ser fundada, essa terra pertencia a uma tribo que venerava os lobos. Eles acreditavam que os lobos eram os guardiões do espírito da floresta, e que os homens podiam se transformar em lobos para proteger a terra. Mas com o tempo, esse culto se tornou algo maligno. Eles começaram a sacrificar pessoas para manter o pacto, e de alguma forma, essa maldição, essa herança, foi passada para os moradores da cidade. Lucas sentiu a bile subir em sua garganta. Então as pessoas que desaparecem são sacrifícios? Júlia sentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. É um ciclo. A cada geração, um grupo de moradores herda essa maldição. Eles transformam em lobisomens durante a lua cheia e precisam caçar, precisam alimentar o pacto. Os desaparecimentos são parte disso. Ninguém está seguro, nem mesmo as crianças. Lucas respirou fundo, tentando manter a mente clara. E os outros? Aqueles que não fazem parte da alcateia? Eles sabem? Júlia balançou a cabeça. Alguns sabem, mas têm medo de falar. A maioria prefere fingir que não vê. O pacto é antigo, e as pessoas têm medo de romper com ele. Elas acreditam que, se o ciclo for interrompido, algo pior vai acontecer. Lucas olhou para a janela, onde a lua cheia brilhava intensamente. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Se Júlia estivesse certa, então ele estava cercado por monstros, e a qualquer momento, eles poderiam vir atrás dele. Então, por que você está me contando isso agora? Lucas perguntou, sua voz grave. Júlia engoliu em seco. Porque você não tem mais tempo. Eles já escolheram você. Você é o próximo. Aquelas palavras caíram sobre Lucas como um golpe. Ele fechou os olhos por um momento, processando o fato de que agora era uma presa, um sacrifício. Mas ele não era do tipo que se entregava facilmente. Se eles acham que vou morrer quieto, estão muito enganados, ele disse com a voz fria. Júlia olhou para ele com uma expressão triste. Você não entende. Não há como lutar contra eles. São muitos. Eles conhecem cada centímetro dessa cidade, cada canto dessa floresta, e esta noite, durante a lua cheia, eles caçam. Lucas não respondeu. Ele sabia que lutar contra uma alcateia não era uma opção, pelo menos não sozinho. Mas ele também sabia que fugir não resolveria o problema. Santo Azul estava mergulhado em algo muito maior, algo que ia além de qualquer coisa que ele tivesse enfrentado antes. Ele olhou para Júlia. Então o que eu faço? Ela hesitou por um momento. Há uma saída, mas é arriscada. Eu posso ajudá-la a sair da cidade. Mas se eles nos pegarem... Lucas assentiu. Não havia tempo para medo. Ou ele fugia agora, ou se tornaria mais um desaparecido em Santo Azul. Os dois saíram furtivamente da pensão, a lua cheia os iluminando como um farol. O ar estava carregado de tensão, e Lucas sabia que os lobisomens já estavam à caça. Eles seguiram por becos e ruas desertas, Júlia liderando o caminho com passos rápidos, embora trêmulos. O som de folhas secas sendo pisadas e galhos quebrando ao longe deixava claro que eles estavam sendo observados. Está perto, sussurrou Júlia, apontando para uma trilha que levava à floresta. Se conseguirmos chegar àquela estrada, poderemos escapar. Mas antes que pudessem alcançar a trilha, um uivo ecoou pelas árvores, seguido por outro e outro. Lucas sentiu o frio gelado do medo. Eles não tinham mais tempo. Corra! Gritou Júlia, e ambos dispararam pela trilha, o som dos lobisomens se aproximando, seus passos pesados e famintos ecoando na noite. Enquanto Lucas corria pela escuridão, os uivos ficaram mais próximos. Ele sabia que a cidade não o deixaria sair tão facilmente. E ao olhar para trás, ele viu o brilho de olhos amarelos cortando a noite. O som dos uivos estava cada vez mais próximo, como se a floresta inteira estivesse viva e faminta, clamando pela presa que ousava escapar. Lucas correu pela trilha estreita, o coração disparado, enquanto os galhos das árvores batiam em seu rosto como garras invisíveis. Ele sabia que estava sendo caçado.
O tipo de caça onde o caçador já havia vencido antes mesmo de a perseguição começar. O frio cortante da noite envolvia Lucas enquanto ele e Júlia corriam pela trilha escura e traiçoeira. A floresta, que antes parecia apenas uma barreira silenciosa entre a cidade e o mundo exterior, agora era um labirinto vivo, cheio de sombras e ruídos que aumentavam a cada passo. Os uivos vinham de todos os lados, como se os lobisomens os estivessem cercando, brincando com eles antes do ataque final. Júlia estava ofegante, tropeçando a cada segundo. Mas Lucas sabia que não podiam parar. Cada instante perdido era uma aproximação dos lobos. Ele não olhou para trás. Não precisava. Ele podia sentir a presença deles se movendo entre as árvores, deslizando pela escuridão como predadores experientes. "Quanto falta para sairmos da floresta?" Lucas perguntou, sem fôlego. "Mais um pouco", respondeu Júlia, sem olhar para ele. Sua voz estava entrecortada e Lucas percebeu que ela estava no limite. "Se chegarmos à estrada principal, talvez possamos escapar." Talvez. Ele sabia que essa palavra não significava nada contra uma alcateia de lobisomens. Mas o talvez era a única coisa que os mantinha correndo. À medida que avançavam, o som dos galhos se partindo sob o peso de algo grande e o roçar das folhas aumentava. Lucas sentia a adrenalina queimando seu corpo. O instinto de sobrevivência o empurrando para frente. De repente, Júlia tropeçou em uma raiz exposta, caindo no chão com um baque surdo. Lucas parou, seu corpo gritando para continuar correndo, mas ele se virou e a puxou de volta para os pés. "Vamos, você consegue", ele disse, a voz dura de urgência. Mas antes que pudessem continuar, um som profundo e rouco ecoou à sua direita. Lucas congelou, os pelos de sua nuca se eriçando. Ele se virou lentamente, seus olhos encontrando uma sombra imensa entre as árvores. A criatura emergiu, o brilho amarelo de seus olhos perfurando a escuridão. Era enorme, maior do que qualquer lobo que Lucas já tinha visto, e muito mais letal. Lobisomem. Seus dentes eram longos e afiados, brilhando à luz da lua cheia que se filtrava pelas árvores. As garras, negras e curvas, pareciam prontas para rasgar a carne em um único golpe. Ele não hesitou. Puxou Júlia com força e correu, sabendo que aquela criatura estava a apenas alguns segundos de distância, pronta para devorá-los. Eles continuaram correndo. Mas Lucas sabia que não havia muito tempo. Ele ouvia o som das patas pesadas, golpeando o chão atrás deles, o rugido da respiração do monstro cada vez mais perto. Ele não sabia como iriam escapar, mas não podia deixar Júlia para trás. De repente, as árvores ao redor começaram a clarear e Lucas percebeu que estavam perto da estrada principal. A esperança brilhou por um instante. Talvez pudessem fazer isso, talvez pudessem sobreviver. Mas então, um uivo ecoou novamente, dessa vez de frente. Lucas parou bruscamente, segurando Júlia para que ela também parasse. O uivo vinha da estrada, o caminho de fuga. Eles estavam cercados. Lentamente, mais figuras começaram a emergir da floresta, suas silhuetas altas e grotescas à luz da lua. Lobisomens. Não apenas um mês, 4, uma alcateia inteira. Cada um mais aterrorizante do que o outro, suas bocas abertas revelando presas afiadas e os olhos brilhando com a fome de caça. Júlia agarrou o braço de Lucas com força, suas unhas cravando em sua pele. Ele podia sentir o medo pulsando nela, e não sabia o que fazer. Estavam encurralados. A única coisa que restava era enfrentar o que estava por vir. O líder da alcateia, o maior de todos, avançou lentamente para a frente do grupo, seu corpo musculoso se movendo com uma graça predatória. Ele olhou diretamente para Lucas, como se estivesse julgando o valor de sua presa. E então, antes que Lucas pudesse reagir, a criatura se transformou. Seu corpo começou a se contorcer, os ossos estalando de maneira grotesca enquanto ele lentamente se tornava humano novamente. Quando o processo terminou, Lucas ficou cara a cara com Bento, o xerife. "Você não deveria ter vindo", disse Bento, com um sorriso frio no rosto. "Nós tínhamos um pacto. Você o quebrou." Lucas sentiu o chão cair sob seus pés. "Vocês são todos." Bento deu de ombros, como se aquilo fosse algo trivial. "Essa cidade pertence a nós há gerações. Nós protegemos o segredo, alimentamos o ciclo, e qualquer um que tentar interrompê-lo deve pagar o preço." Júlia soluçou ao seu lado, finalmente percebendo que não havia salvação. "Você sabia", sussurrou ela, a voz tremendo. "Sempre soube." Bento olhou para ela com desprezo. "Claro que sabia. Eu sou o líder. A alcateia existe por minha causa." Lucas não conseguiu segurar o desprezo. "Vocês são monstros." Bento riu, um som baixo e gutural. "Monstros? Nós somos sobreviventes, Lucas.
Fazemos o que é necessário para manter o ciclo. E agora, você faz parte dele. Lucas sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ele não ia se render, não sem lutar. Seus olhos procuraram algo, qualquer coisa que pudesse usar como arma. Mas estava cercado, sem chance de fuga. Você tem escolha, disse Bent, seu sorriso se alargando. Pode lutar, morrer, ou aceitar seu lugar entre nós. As palavras ressoaram na mente de Lucas. Seria possível. Ele se tornaria um deles? Ele se recusava a acreditar que isso era o fim, mas a realidade o esmagava. Lucas respirou fundo. A única opção era lutar. Mesmo sabendo que a luta estava perdida, ele preferia morrer lutando do que ser transformado em um monstro. Ele lançou um olhar para Júlia, que estava em choque, e soube que não havia saída para ela também. Eu nunca serei como vocês, disse Lucas, sua voz firme. Prefiro morrer. Bento ergueu uma sobrancelha como se já esperasse essa resposta. Muito bem, disse ele calmamente. Então morrerá. Com um simples gesto, ele ordenou que os outros avançassem. Os lobisomens rugiram prontos para atacar, suas garras e presas reluzindo na luz da lua cheia. Lucas se preparou, cerrando os punhos pronto para enfrentar seu destino. Mas antes que qualquer um deles pudesse atacar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo, profundo e distante, ecoou pela floresta. Os lobisomens pararam por um momento, inquietos. Bento olhou ao redor, seu rosto sério. Lucas não sabia o que estava acontecendo, mas percebeu que algo havia mudado. E então um segundo estrondo, mais forte desta vez, como se a própria terra estivesse respondendo à maldade daqueles lobisomens. E naquele instante, Lucas soube. O ciclo não seria quebrado por ele nem pela alcateia. Havia algo mais antigo, algo maior, que vinha para acertar as contas.